Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 12. O texto diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obede, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. E restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado de Asa, do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram uma aliança, um acordo, de todo o coração e de toda a alma, de buscar ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela leitura da palavra do Senhor. E peço que o Senhor me dê graça para que eu possa pregar com simplicidade e ao mesmo tempo com profundidade. Que ao sairmos daqui nessa noite, não saiamos como nós aqui entramos, mas que possamos sair transformados, algo dentro de nós mudado para a glória do teu nome. Por isso eu te peço uma graça maior sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão participando online, para que o Senhor alcance a todos e que nós possamos aprender com o Senhor e com a tua palavra. Deus, vem sobre nós nessa noite, visita-nos e transforma-nos, em nome de Jesus Cristo. Todos digam graças a Deus.
O texto conta a história de um rei que tinha um nome um tanto diferente. Asa era o seu nome. Esse rei reinou sobre Israel, ou melhor, sobre Judá, por 41 anos. 41 anos ele foi rei. E o seu reinado ficou marcado por uma das maiores épocas de paz da história do reino. Por aproximadamente 35 anos, Judá não enfrentou guerras. Por quê? Porque o povo buscou ao Senhor e Deus lhes concedeu descanso. Porém, essa paz, ela foi colocada à prova quando Zerá, o etíope, marchou contra Judá com um enorme exército. Segundo Crônicas, capítulo 14, fala que, pois o Senhor tem os olhos para fortalecer toda a terra, para cuja fortalecer aqueles cujo coração é completamente dele. Vocês agiram loucamente nessa ocasião, portanto, desde agora vocês terão guerras. Isso aconteceu depois. Mas no capítulo 14, acontece um fato interessante. Zerá, ele vai para uma batalha com 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados, é o que o texto diz. A referência ali está errada. Segundo Crônicas 14, 9, o texto está errado. Está escrito assim: o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E chegou a Maressa. 1 milhão de soldados. Humanamente falando, a derrota era inevitável. Lutar contra 1 milhão de soldados. E foi justamente nesse momento que Asa fez o que sempre havia sido o fundamento do seu reinado. Ele buscou ao Senhor. Ele reconheceu que a vitória não dependia da força do seu exército, mas do poder de Deus. E o Senhor respondeu à sua confiança, respondeu à sua fé, derrotou os etíopes e confirmou uma verdade espiritual que eu e você precisamos trazê-las para dentro das nossas casas e especificamente para dentro da nossa vida. A paz, a segurança e a vitória são frutos de uma vida que tem o propósito de buscar ao Senhor. Após vencer esse exército etíope, Asa recebe uma palavra de um profeta, uma palavra de Deus, e no capítulo 15, ele toma algumas atitudes. Eu poderia ressaltar pelo menos as duas mais importantes. Primeiro, ele acabou com a idolatria que havia sobre Judá. Limpou a casa. E segundo, ele fez uma aliança, um acordo de buscar ao Senhor. Então, primeiro, ele removeu o pecado. Ele abandonou aquilo que fazia com que Israel se tornasse fraco diante dos seus inimigos. E haja vista, quando você lê a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, as maiores, grandes derrotas de Israel foi por causa de idolatria, adoração a falsos deuses, a ídolos mudos, de barro, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, como diz o Salmo 115, e tornam-se semelhantes a eles todos os que neles confiam. Asa toma essa atitude, mas ele não toma só essa atitude. O texto diz que ele faz uma aliança de buscar a Deus. Isso me lembra uma palavra de Jesus em Lucas capítulo 11. Jesus disse assim:
quando um espírito imundo sai de alguém, ele anda por lugares secos procurando descanso e não acha. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e quando chegar, encontra-a varrida e a arrumada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entram nela e habitam, e a última situação daquela pessoa fica pior do que a primeira. Por que eu me lembro desse texto? Porque Asa toma 2 atitudes. E Jesus, nessa passagem, ele fala de 2 atitudes. Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, ele vai para lugares secos e áridos, buscando descanso, e não encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa. Para que casa? O corpo daquela pessoa. E quando ele volta, ele a encontra varrida e arrumada, ou seja, limpa. Foi a primeira atitude do rei Asa. Ele limpou a casa. Mas ele toma uma outra atitude que algumas pessoas não tomam, que é buscar ao Senhor, encher a casa com o Espírito Santo, encher o seu corpo com o Espírito Santo. Até porque o seu corpo, segundo diz a Bíblia, ele é santuário de Deus, e o Espírito Santo habita nele. Mas a pessoa que não se enche do Espírito, o diabo volta, traz mais 7, e a situação daquela pessoa se torna muito pior do que o seu primeiro estado. Ser liberto é um desafio, mas o maior desafio não é ser liberto, é manter a libertação. E para você manter a libertação, você precisa encher-se. Por isso Paulo aos Efésios diz: enchei-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus, vinda do profeta, ela deu para o rei Asa uma consciência. Ele teve consciência. O que você é consciente é transformado num ambiente. Quando você tem consciência de uma coisa, aquilo se transforma num ambiente. Se você tem a consciência de uma crise na sua vida, no seu casamento, se você tem consciência do mal, das calamidades, é isso que você vai visualizar. É isso que você vai ver. Quando você tem consciência, a consciência se transforma num ambiente. E ele teve consciência, não da crise, não do mal, mas da presença de Deus sobre a vida dele e sobre a vida de Judá. Ele teve consciência da presença de Deus. E quando você tem a consciência, você transforma num ambiente. Então ele buscou a presença de Deus. Ele criou um ambiente para que a presença de Deus viesse sobre a vida dele e de todos. Porque a consciência, ela te faz entender. E eu vou repetir esse verbo: entender. Você precisa entender. Quando você entende, você rompe. Entendimento é fundamental. Uma das coisas que eu prezo muito nas minhas pregações são 2 pontos: simplicidade e profundidade. Simplicidade e profundidade. O dia que eu não prego dessa forma, eu me sinto péssimo. Simplicidade, porque a minha mensagem, a mensagem do Evangelho, ela precisa alcançar a todos. Até uma criança precisa entender o que eu estou pregando. Então eu prezo muito por isso. E profundidade. Quando terminar a mensagem, você sai daqui dizendo: eu aprendi. Porque pregar o óbvio, todo mundo prega. Pregar o óbvio, ler o texto, explicar o texto, qualquer um faz, que tenha conhecimento das Escrituras. Mas é preciso profundidade. Porque a profundidade alcança áreas da vida que talvez não seriam alcançadas numa pregação comum.
E quando eu falo dessa simplicidade, mas ao mesmo tempo também eu falo sobre o entendimento, de entender, porque é tão importante. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Entendimento. Se você não entender, não vai resolver. Por isso que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus falando da parábola do semeador, Jesus, ele nos mostra algo ali profundo e simples. Jesus disse: quando alguém ouve a palavra do reino e não entendendo, o maligno arrebata, rouba, toma o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está falando dos 4 solos, da semeadura, a parábola do semeador. E ele fala de um momento que o maligno rouba a palavra do seu coração. A semente é a palavra, seu coração é a terra. E o que faz o diabo roubar essa semente que está sendo semeada hoje? A falta de entendimento. O texto diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba. O diabo não quer que você entenda. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você entenda as Escrituras, que você entenda a palavra. Essa é uma das maiores lutas das pessoas. Pastor, eu leio, mas eu não entendo. E isso é uma batalha espiritual, porque quando você entende, as coisas começam a acontecer, você toma consciência, e isso é fundamental. A Bíblia diz então que veio uma promessa de recompensa. Há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. E Jesus, ele falou sobre isso no Sermão da Montanha. Jesus, ele nos falou 3 coisas que, se você fizer em secreto, elas vão gerar em você uma recompensa. Jesus, ele fala sobre dar esmolas, ele fala sobre jejuar, e ele fala sobre orar. É interessante isso, porque todas elas, Jesus repete a mesma promessa: e teu Pai que está em secreto te recompensará. Interessante que Mateus 6,4 diz: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Mateus 6,6, Jesus diz: e tu, quando orares, ora no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,18, para que não pareças aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. 3 coisas que, se você fizer, você será recompensado: orar, jejuar e dar esmolas, e contribuir. Essas 3 coisas fazem com que Deus te abençoe. Deus, ele nunca fica devedor de alguém que o busca com sinceridade, jamais. A verdade é que existe mais, sempre existirá mais para aqueles que têm fome de Deus. E a fome, muitas vezes, é o termômetro da saúde. Quando uma pessoa adoece, uma das primeiras coisas que ela perde é a fome. E quem se adoece espiritualmente, ele também perde a fome. A fome pela palavra, a fome por buscar a Deus, a fome pela presença de Deus, ele perde. Então eu e você precisamos entender isso. Em Crônicas capítulo 15, versículo 2, Deus diz para ele claramente: se o buscar
ele se deixará achar. Se vocês o buscarem, vocês o acharão. Observe que Deus não disse que, se vocês o buscarem, Ele os abençoará. Não, o texto diz, se vocês o buscarem, Ele se deixará encontrar. Vocês o encontrarão. Por que eu estou dando uma ênfase nisso? Porque a primeira recompensa, eu disse que tem 3 recompensas que a gente precisa entender, e Mateus 6 fala sobre elas. O teu pai te recompensará publicamente. O texto que o profeta fala com Asa, o rei, ele diz, o Senhor está com você quando você está com ele. Se o buscar, ele deixará que o encontre, mas se o abandonar, ele também os abandonará. A primeira recompensa, e a mais poderosa de todas elas, talvez você esteja pensando, então eu vou buscar a Deus, porque aí o Senhor vai me recompensar com um carro, com uma moto nova, com uma casa, com sei lá o quê. Mas o texto está dizendo, se você o buscar, você o encontrará. A maior recompensa não são coisas materiais, é a presença de Deus. Quando você busca, você o encontra. Quando você busca, você o acha. Essa é a grande de todas as recompensas. A primeira recompensa não é a bênção, mas é a presença de Deus. O que nos impede de ter essa fome é que muitas vezes nós não entendemos, nós não prestamos atenção. Por 3 anos, Jesus pregou para os discípulos. Por 3 anos, Jesus disse aos discípulos, eu serei preso, eu serei condenado, eu morrerei e eu ressuscitarei. Ao 3º dia eu ressuscitarei. 3 anos eles ouviram isso da boca de Jesus. E o dia que aconteceu, que eles prenderam Jesus, o que aconteceu com os discípulos? Eles fugiram. Fugiram. Eles esqueceram Jesus o tempo todo. Eu serei preso, eu serei condenado, eu serei crucificado, eu morrerei, eu ressuscitarei. E no dia que acontece, eles fogem. E fugiram por quê? Porque não lembraram. Por outro lado, havia um sacerdote chamado Caifás, que era o líder dos sacerdotes naquele ano. E quando Jesus é crucificado, Caifás, juntamente com outros sacerdotes, vão até Pilatos e diz assim para Pilatos, coloque guardas na porta do túmulo, porque ele disse que ressuscitaria. Caifás nunca participou de uma pregação de Jesus. Caifás nunca foi num culto de Jesus, mas ele ouviu dizer que Jesus havia dito que quando ele morresse, ele ressuscitaria ao 3º dia. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo acontece conosco. Vocês ouvem pregações todos os domingos, vocês ouvem palavras todas as semanas, e quando chega o dia, vocês esqueceram. Enquanto que uma pessoa que está visitando o culto e participa de uma mensagem como hoje, essa pessoa vai participar e vai embora. Daqui 3, 4 anos eu vou encontrar com essa pessoa e ela vai falar para mim, pastor, o senhor não me conhece, mas eu já fui num culto na sua igreja, e no dia que eu fui, o Senhor estava falando sobre isso, isso e isso, e como aquilo me marcou. Jesus disse, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. As pessoas que são de fora, elas guardam, e os que são de dentro, esquecem. E essa é uma dinâmica do mundo espiritual. Por isso o texto de Lucas diz, de Mateus diz, e não entendendo, o maligno rouba, porque esquece. Os discípulos se esqueceram.
Mas Caifás não esqueceu. A Bíblia diz que quando você ora, você busca a Deus, você entrega a sua vida a Ele, fecha a porta, busca o teu Pai que está em secreto. Nós somos criados para achar completa realização somente nele. Agostinho de Hipona disse: tu nos criastes para ti, e o nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Nós somos criados para ti, e o nosso coração não encontra repouso até que descansemos em ti. Talvez você está dizendo: eu ando tão cansado, e eu não sei o que acontece, eu tiro férias, e parece que quando eu volto pior, mais cansado. É porque o seu descanso, você acha que você precisa de férias, talvez de fato precise, mas muitos de nós estamos cansados, porque nós estamos distantes de Deus. O nosso descanso é nele. Como disse Agostinho: tu nos criastes para ti, e o nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. O ser humano, ele é movido por 3 coisas. Eu poderia dizer que ele é movido por ambição, por necessidade e por propósito. Diga comigo: ambição, necessidade e propósito. As pessoas se são movidos por uma dessas coisas. Uns são movidos pela ambição. Eles tomam decisões, atitudes por ambição. E a ambição é um buraco sem fundo. E por que é um buraco sem fundo? Porque não existe realização. A pessoa que é movida por ambição, por mais que ela faça, ela quer fazer mais. Por mais que ela tenha, ela quer ter mais. Porque ela está sempre em competição com alguém. Ou competindo com o vizinho trocou de carro, eu também vou trocar. O meu familiar fez isso, eu também vou fazer. Essa pessoa, ela está como o fariseu e o publicano, que está disputando com alguém. Ou com um colega, ou no trabalho. E Eclesiastes, capítulo de número 5, vai dizer: quem ama o dinheiro, nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas, nunca fica satisfeito com os seus ganhos. Por mais que você tem, você quer mais. E por quê? Porque você é movido por ambição. Se você se encaixa no que eu estou falando, comece a rever aquilo que te move. Porque nunca tem fim. Mas existem pessoas que elas são movidas também por necessidade. E a pessoa que é movida por necessidade, ela está sempre correndo atrás de algo e nunca alcança. Por quê? Porque Deus não investe em necessidade. Necessidade, Deus supre. A pessoa movida por necessidade, ela vive como se Deus sempre devesse algo para ela. É uma pessoa que é movida por autocompaixão, por vitimismo. O tempo todo ela se compara e o tempo todo ela se diz vítima de alguma coisa. Não, eu não sou porque eu sou vítima da sociedade, porque eu nasci numa família pobre, porque eu não tive oportunidades na vida, porque ela está sempre com a sensação de que o mundo lhe deve, de que Deus lhe deve, de que a igreja lhe deve. É o tipo de gente que vive correndo atrás por necessidade. E quem vive por necessidade, ele está sempre correndo atrás e nunca alcança. Sabe quem vivia assim? Jesus falou sobre eles. Mateus capítulo 6, versículo 27 ao 33. Olha o que a Bíblia diz.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios, uma outra tradução vai dizer, pois os pagãos, é que correm atrás de todas essas coisas. Correm atrás de todas essas coisas. E o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que essas o quê? O que ele está falando? Comida, bebida, vestir, vos serão acrescentadas. Quem vive por necessidade, ele vive correndo atrás. Ele corre atrás o tempo todo, porque é uma necessidade. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus diz que essas pessoas, elas estão se matando, elas estão adoecendo. Esse texto está falando de preocupação, esse texto está falando de ansiedade. E aí Jesus diz que essas pessoas, elas correm atrás disso, da maneira delas. Aí Jesus diz assim, olha, o Pai Celestial, diga comigo, Pai Celestial. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as religiões têm um Deus. Ouça isso, todas as religiões têm um Deus, somente o cristianismo tem um Pai. Amém? Você não tem apenas Deus, você tem Pai. E esse Pai, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam delas. Então eu vou ensinar vocês, Jesus está dizendo, uma nova maneira de correr atrás. E a maneira que vocês vão correr atrás dessas coisas é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo, acrescentadas. O problema é que muitas vezes nós corremos atrás do acréscimo, daquilo que a gente quer que seja acrescentado, enquanto o Senhor está dizendo, busquem em primeiro lugar, vai fazer um negócio, busque a Deus por esse negócio, vai vender, busque a Deus, vai comprar, busque a Deus, vai negociar, busque a Deus, tem que tomar uma decisão, busque a Deus, vai fazer uma escolha, busque a Deus, vai mudar, busque a Deus. O que Jesus está dizendo é que a sua busca por Deus seja o início de tudo, o princípio de tudo, que todas as coisas da sua vida comece com: eu busquei ao Senhor e o Senhor me direcionou. Essa porta foi o Senhor que abriu, foi Ele que fez, partiu dele, veio dele. O que Jesus está ensinando é isso: buscar em primeiro lugar, prioridade, importância, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E foi o que o rei Asa fez. Naquele momento então ele começa a buscar a Deus. Pessoas se movem por ambição, pessoas se movem por necessidade, e pessoas se movem por propósito.
Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está falando, não se mova por ambição, não se mova por necessidade, se mova por propósito. E quem vive no propósito, quem busca a Deus por propósito, até quando ele erra, no final dá certo, porque se cumpre na vida dele Romanos 8, 28, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você encontraria Deus em todas as suas necessidades. Deus supriria todas elas, se você buscasse primeiro o reino, se você colocasse isso como um propósito de vida. Salmo 34, ele vai dizer: os leõezinhos necessitam e passam fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta alguma de bem. Olha o que esse salmo, grifa isso aí, você precisa grifar isso. Você precisa orar isso, Senhor. Salmo 34, Senhor, ó Deus, eu quero dizer para o Senhor aquilo que o Senhor um dia disse: os leõezinhos necessitam e passam fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta alguma de bem. O Senhor é a nossa provisão. Quem vive no propósito, eu poderia usar uma metáfora que eu gosto muito de usar. A vida de quem vive no propósito é como um trem de ferro. Eu gosto de ilustrar assim: a nossa vida é como um trem, não porque somos mineiros, que tudo é trem, mas quando alguém me procura e diz: pastor, meu casamento, minha vida profissional, está tudo muito ruim, está complicado, eu gosto de dizer para elas: a nossa vida é como um trem, e a nossa vida espiritual, ela é como a locomotiva. Os vagões são as áreas da nossa vida: família, profissão, sonhos, planos, relacionamentos. E se a locomotiva sai da linha, todos os vagões sairão. Então isso é óbvio. E quando eu falo que quem vive no propósito é como um trem de ferro, eu quero que você entenda que a locomotiva é a sua vida espiritual. E é ela que gera força para você seguir em frente. Se a locomotiva para, todo o restante vai parar, vai ficar sem movimento. Os vagões, eles representam as áreas da sua vida: família, ministério, profissão, finanças, relacionamentos, sonhos, projetos. Todos os vagões seguem numa direção, a direção da locomotiva, que é a vida espiritual. Se a vida espiritual está em alta, os vagões estarão na mesma direção. Mas se a sua vida espiritual não está, eles também seguirão na mesma direção. Os trilhos são o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa vida espiritual e os vagões da nossa vida precisam estar sobre os trilhos. Os trilhos são o propósito. Enquanto você permanece nos trilhos, não importa o clima. Enquanto você permanece sobre os trilhos, não importa se tem curva, se tem subida, se tem descida, você continua avançando. Por quê? Porque o trilho te leva para um destino. E existe um destino que Deus tem para cada um de nós. E nessa viagem da vida, tem as estações, aonde o trem para. E as estações são os ciclos da nossa vida. E em cada estação, o trem para, as portas se abrem. Algumas pessoas entram, outras pessoas saem,
e está tudo certo, faz parte da jornada. Se alguém entrou, o trem não vai ficar mais pesado, porque quem sustenta a viagem é a locomotiva. E a locomotiva, que é a vida espiritual, está sobre os trilhos já esqueceram? Propósito. Eu vou repetir isso. Locomotiva é o quê? A vida espiritual. Os vagões são o quê? Áreas da nossa vida. Os trilhos são o quê? O propósito de Deus. E as estações são o quê? Os ciclos da vida. Guarda essa metáfora, porque ela vai poder te salvar em algum momento da vida. E nessas paradas, algumas pessoas entram, outras pessoas saem, as portas se abrem. Quem entrou, o trem não ficou mais pesado, porque quem sustenta a viagem é a locomotiva, e ela anda sobre os trilhos do propósito. Se alguém desceu, se alguém saiu, o destino também não mudou, porque o propósito continua o mesmo. Quem vive pelo propósito não depende de permanência de pessoas para continuar caminhando. Ele entende que Deus envia pessoas para determinadas estações e também permite que algumas permaneçam apenas por algum tempo. Há quem diga: eu quero descer aqui, e você responde: tudo bem, vai com Deus. E outros perguntam: posso entrar? E você responde: certo, pode entrar, claro, seja bem-vindo. Porque quem está no propósito não prende pessoas, entende que todos têm liberdade para entrar e têm liberdade também para sair. O que não pode acontecer é você abandonar os trilhos por causa de quem entrou ou por causa de quem saiu. E quantas pessoas que eu já vi sair do propósito por causa de gente. Ah, fulano me abandonou, fulano me deixou, fulano fez isso, fulano entrou, não devia ter vindo, o outro não devia ter saído. Ei, eu torno a repetir, o que não pode acontecer é você abandonar os trilhos por causa de gente que entrou, por causa de gente que saiu. Só importa com quem entrou e quem saiu, quem não tem propósito. Eu digo importa no sentido de abandonar aquilo que Deus tem para você. Quantas coisas na vida você já desistiu por causa de gente? Quantas coisas você abriu mão? Ah, porque fulano está naquele lugar, eu não vou. Esse tipo de discurso é discurso de gente que não tem o quê? Propósito. Porque quem tem propósito sabe que o propósito o levará a um destino. O seu foco não são os passageiros. O seu foco é o destino. O destino não é agradar pessoas. O seu destino é agradar a Deus. E quando você chegar ao fim do destino, você vai poder dizer: combati o bom combate. Combati o bom combate. Você vai poder dizer como Paulo: gastei-me e deixei-me gastar pelo Evangelho. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz: irmãos, não considero que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. É o que faz o trem. É o que faz o trem. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das estações que já passaram, que já ficaram. Sigo avançando para o alvo que está diante de mim, que é o destino que Deus tem para mim, que Deus tem para você.
Deus se move por propósito. Asa, o rei, entendeu isso e estabeleceu o propósito de buscar a Deus. E quando Asa estabelece o propósito de buscar a Deus, Deus estabelece a paz. E eu vou repetir: quando o rei Asa estabelece o propósito de buscar a Deus, Deus estabelece a paz. Não foi a ausência de inimigos que trouxe a paz para Judá, não foi. Foi a presença de Deus. A paz foi consequência de um coração decidido a buscar a Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Isaías está dizendo no capítulo 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Olha o que o texto diz: tu guardarás em perfeita, o quê? Paz. Quem que ele vai guardar em perfeita paz? Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E por que não falar de Jeremias 17, 7 e 8? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Este será como uma árvore plantada junto às águas, e que para o ribeiro estende as suas raízes. Não verá quando vem o calor. Também as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se angustiará, nem deixará de dar frutos. Isso é poderoso, irmão. Buscar a Deus. Sabe, uma das orações que eu tenho feito às vezes é: Deus, me dê a paz que excede. Lembra? A paz que excede o quê? O entendimento. Bill Johnson disse assim um dia, em um dos seus livros: se você deseja a paz que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Porque a paz que Deus faz, você não entende. Ela vem, você não tem explicação. Mas houve algo que complicou a vida de Asa. A vida desse rei é um alerta, porque ele foi um homem que, um coração tão voltado para Deus, mas décadas se passaram, e o coração dele esfriou, e coração esfria, e esse é um perigo. O sal se torna insípido, o amor esfria, e foi isso que aconteceu com Asa. O coração dele esfriou. E é o que eu vejo com muita gente. Gente que já foi tão fervorosa, gente que buscou tanto a Deus, o coração esfriou. Capítulo 16, os últimos anos de Asa. Anos depois, diante de um ataque, novamente, agora um outro rei, Asa, ao invés de orar, sabe o que ele fez? Ele pegou o ouro do templo para comprar uma aliança política. A estratégia até funcionou aos olhos humanos, mas Deus enviou o profeta Anani, e o profeta veio repreendê-lo, porque ele confiou mais em homens do que em Deus. E ao invés de ouvir a palavra e receber a palavra, o que ele fez? Ele perseguiu o profeta e colocou o profeta no cárcere. Ele ficou furioso, ele prendeu o profeta. No fim da vida, Asa pegou uma doença nos pés. Capítulo 16, versículo 12. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Olha o que o texto diz. No fim da vida, ele veio uma doença sobre os seus pés. E o triste detalhe é que nem na sua doença ele buscou o Senhor.
Gente, um homem que venceu 1 milhão de soldados por causa do Senhor. Um homem que teve tantas experiências com Deus por causa do Senhor. Agora, esse homem, ele abandona o Senhor. O coração dele esfria. Ele quer fazer negócio com as trevas. Ele vai pegar o ouro do templo para negociar. Para negociar ali uma aliança política. O problema de Asa não foi procurar o tratamento. Não, o texto diz que ele confiou em Deus, ele não buscou em Deus, mas ele buscou nos médicos. Deixa eu te dizer uma coisa. Os médicos são enviados por Deus. São pessoas que estudaram para nos fazer o bem e para nos ajudar nas nossas doenças. E eu louvo a Deus pela ciência. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Você vai fazer uma cirurgia, antes de você confiar no médico, confia em Deus. Faz uma oração e diz: Senhor, eu coloco todos aqueles médicos que estarão naquele bloco cirúrgico comigo. Senhor, que o Senhor guie as mãos deles, que o Senhor guie a mente deles. Irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós primeiro precisamos orar. Orar em tudo. A nossa confiança precisa estar em Deus. E você vai dizer no seu testemunho: olha, eu estava com um problema gravíssimo e Deus usou um médico na minha vida. Eu devo a minha vida ao Senhor, que usou aquele médico para me curar, para fazer aquela cirurgia, para me receitar aquele medicamento, para fazer aquele tratamento. Asa, ele abandonou tudo, ele descreu de tudo, e por causa disso, ele morreu mergulhado no orgulho. E a lição dele é clara: não basta começar bem, você precisa terminar bem. A vida nem sempre é como você começa, mas é sobre como você termina. Eu concluo essa palavra te dizendo que o sucesso de hoje, ele não anula a dependência de Deus amanhã. Sempre dependa de Deus, porque sempre você precisará dele. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Asa permitiu que a locomotiva saísse dos trilhos. E quando a locomotiva saiu dos trilhos, ao invés de voltá-la para os trilhos, talvez ele tenha tentado voltar os vagões. E é o que as pessoas fazem. Eu quero que o meu casamento agora dê certo, mas a vida espiritual não está dando certo. Tem gente que na hora do aperto, ele parece que tem até como é que chama aquele negocinho assim, aquela coisa na cabeça, né? É áurea. Mas depois, quando as coisas se ajustam, a primeira coisa que ele faz é se afastar da presença de Deus. Não seja como o rei Asa, que termina mal. Sempre busque o Senhor. Feche os seus olhos. Deixa essa canção falar ao seu coração.